O grande problema analítica, quantitativa... Analítica, quantitativa, perceptiva. Sim. E aí o senso comum. Aí eu equilibro o senso comum, talvez. Então, aí o que acontece? O que vai acontecer? Se eu não tiver uma análise um pouco mais aprofundada, claro, eu não preciso me debruçar por 800 milhões de livros. Mas se eu ficar na clara dependência de recortes e cortes... Vou dar um exemplo claro. Eu falei uma coisa aqui que todo mundo concordou. Ou talvez que a bolha... Eu não vou usar esse termo bolha, que talvez seja um pouco ofensivo. Mas o espectro do qual eu represento, ele vai usar isso... As pessoas que têm a mesma opinião. E não é assim que funciona. Você precisa ter um contraditório. Cara, cientificamente é assim. Existe uma tese, uma ideia. Dessa ideia existe a antítese. Antítese é o quê? É uma ideia contrária. Uma proposição que não é totalmente de concordância daquilo. E você extrai a síntese. O que é a síntese? É uma ideia um pouco mais... abstrata? Não, mas não tão abstrata, mas talvez mais explicativa daquilo. Tá. Né? Isso é até a gente chama isso de processo dialético. Ok. É marxista. Eu não sou marxista. Tem um viés de pensamento. E sim, você confronta ideias. O que você extrai disso? O que você extrai disso? Né? E é uma dialética marxista. E de fato precisa das classificações para ter um diálogo. Eu digo assim, as nomenclaturas eu quero dizer, porque às vezes a pessoa pode ser que seja favorável ou contrária, mas para ela entender, ela tem que ter uma classificação, é isso? Então, talvez? Talvez não, mas ela não sabe explicar. Porque eu fico na clara dependência do que o cara da bolha tá falando. Para eu poder falar, não. E aí eu aceito aquilo como absoluto. Eu vou usar uma fragmentação histórica de Lutero. Pra quem não sabe, né? Martinho Lutero, ele foi um advogado, um professor acadêmico do século XVI, um dos inauguradores do protestantismo, o racha entre a Igreja Católica, e era padre, mas gostava de ser padre. Ele gostava de ser padre. E Martinho Lutero, ele disse a seguinte situação: o que determina salvação e condenação? É a leitura da Escritura. Então eu preciso ler. As pessoas eram enormemente analfabetas. Claro, não por uma culpa delas. Quem tinha informação dominava.